os irmãos para estar abrindo a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 9. Amém? Amém. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor vos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Só até aqui por enquanto, vamos deixar a nossa Bíblia aberta, porque a gente vai continuar a leitura. Senhor Deus, amado Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo que se faz presente neste lugar, Senhor, estará falando, Senhor, com o Teu povo, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, use, Senhor, este vaso que o Senhor tem colocado aqui, Senhor, diante do Teu povo, Pai, para falar da Tua palavra, Senhor. Que saímos daqui, Senhor, mais cheias do Teu Espírito Santo, transbordando, porque nós chegamos aqui, Senhor, cheios, e temos que sair daqui transbordados de Ti, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos direcionar, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. E Paulo saiu para mais uma viagem com Silas, as viagens evangélicas que ele estava fazendo, várias viagens pregando a palavra do Senhor. E durante a noite, ele estava se dirigindo para um determinado lugar e ele teve uma visão. O Senhor falou com ele na noite, e um homem chamado Macedônio: passa, Macedônia, precisamos de ajuda, rogamos por ajuda. E ele entendeu que era o Senhor falando com ele. Às vezes nós temos sonhos, às vezes nós ouvimos alguma coisa e nós não entendemos que é o Senhor nos direcionando naquilo que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós ignoramos o Espírito Santo de Deus falando conosco. Isso tem acontecido muito na nossa vida. Eu falo por mim mesmo, falo para você que às vezes eu falo, o Senhor está falando, não faz. E a gente acaba fazendo e dá com os burros na água, como diz o ditado popular, né? Mas a Paulo, naquele momento, ele entendeu: não, o Senhor não quer que eu vá para lá, o Senhor quer que eu vá para cá. Aquele povo está precisando ouvir a palavra de Deus. Aquele lugar é um lugar idólatra. Eles têm muitos deuses romanos, eles têm muitos deuses ali, e o Senhor quer que eu vá pregar ali. E ele obedeceu, e ele foi. E aqui aconteceu coisas maravilhosas ali, que nós vamos falar a respeito agora. Versículo 17, ainda no 16, versículo 17. Está seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Senhor Altíssimo. Aí aquela cidade tinha uma mulher que ela tinha um espírito com ela, que ela fazia adivinhações. Todas as pessoas chegaram à cidade, era uma cidade também turística, então as pessoas iam lá, porque no templo iam adorar os deuses, então ela fazia adivinhações e ela era uma serva. E ela dava muito dinheiro para os donos dela, através desse espírito que estava nela. Algumas pessoas hoje chamam isso de dons. Mas isso é um espírito que age na vida de uma pessoa e estava agindo na vida dela. Então ela tinha aquele poder de prever o futuro, de ver o futuro próximo ali. O Satanás soprava no ouvido dela, na verdade, né, o que ia acontecer naquele instante com aquela pessoa. Por quê? Porque ele já estava armando para que aquilo acontecesse realmente. Então, não é que a pessoa tem o poder de ver o futuro. É que Satanás fala para ela o que ele está fazendo na vida daquela pessoa. Aí a pessoa, e a pessoa acaba acreditando nessas pessoas, acaba acreditando em cartomante, acaba acreditando em leitura de mão, acaba acreditando nessas coisas. E a gente precisa ter cuidado com isso. E ela estava ali, e aquilo aconteceu por muitos dias. Paulo e Silas, eles saíam da cidade, eles andavam pela cidade, iam no lugar para orar, e aquela mulher seguia eles gritando. E aquilo foi incomodando ele de tal maneira que ele expulsou aquele espírito daquela mulher. Ele ficou muito bravo e ele expulsou. E o espírito saiu na hora.
versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele usou o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a usar o nome de Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos aprender, todo momento, que o nome de Jesus, ele tem poder para fazer aquilo que nós precisamos. Jesus falou para os discípulos, né, ainda não tem nada, porque vocês não me pediram nada em meu nome. Quando me pedires, eu farei. Então é isso que nós temos que entender. A partir do momento que nós começarmos a pedir para Jesus, com fé, que Ele vai fazer aquilo na nossa vida, que Ele vai fazer as coisas mais, que Ele vai curar o nosso filho, que Ele vai curar a nossa vida, que Ele vai salvar a nossa família, isso vai acontecer. Mas nós precisamos sempre buscar pelo nome de Jesus na nossa vida. Glória a Jesus. Versículo do 19 ao 21. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que a nós não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Eles foram caluniados, porque em nenhum momento ele estava ali pregando, eles estavam fazendo algazarra, eles estavam seguindo o caminho deles, e a moça perseguindo eles, que estavam gritando, e aí ele expulsou o espírito em nome de Jesus. Então ele foi caluniado pelos donos daquela moça, que ela era uma serva, né? Então pelos donos dela. Sim. Só que eles não se defenderam, eles ouviram calado, não brigaram, não tentaram coagitar qualquer coisa, dizendo: não foi isso que aconteceu, não, eles estão mentindo. Não, eles ouviram calado as acusações. Uma coisa que nós precisamos aprender a fazer: parar de tentar nos justificarmos. A gente está todo o tempo tentando se justificar com as pessoas. Nós somos caluniados por uma coisa que nós fazemos e a gente fica tentando buscar a nossa versão, e aí acaba saindo uma contenda. Outra hora a gente está tentando provar que nós estamos certos e também sai uma contenda. Então nós estamos sempre querendo provar que nós estamos corretos, estamos sempre querendo buscar a justiça da nossa maneira, e acaba sendo de maneira incorreta. E aí acaba nos trazendo mais problemas quando nós fazemos isso. Então, existem momentos que nós precisamos aprender a nos calar. E mesmo ali, aqueles homens falando calúnias contra eles, falando mal deles, eles ainda assim se calaram. Eles levaram o castigo calados, sem reclamar, sem tentar justificar o que realmente havia lhes acontecido. Versículo 22. E a multidão se levantou unidas contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Então, eles foram humilhados e passaram pela humilhação calados. Rasgaram as vestes deles e os açoitaram, que as costas deles vinham a correr sangue. Tamanho eram os rasgos que fizeram com as varas nas costas deles. E a multidão continua ali. Não é o que acontece hoje? A multidão não continua se levantando sempre que vê a desgraça alheia? Toda vez que a gente vê um acidente, está todo mundo lá com o celular, tirando fotos, mandando para a internet, agitando mais. Quando tem briga na escola, as crianças ficam briga. Vocês não fazem isso? Não, né? Não, as crianças, nossas crianças não fazem. Eles são ensinados a não fazer. Então, é complicado isso.
As coisas eram assim no passado e continua sendo. Por quê? Porque não tem Deus no coração. As pessoas ainda não aprenderam, ainda não receberam esse Jesus. E aí elas continuam agindo dessa maneira. Ao invés de tentar apaziguar, eles ficam atiçando, ficam agindo para que eles merecem, tem que bater mesmo. Eles estão estragando aqui, eles estão falando que não deve, é isso mesmo. Toda a multidão. E ali na humilhação, eles foram humilhados e passaram pela humilhação calados. 23 e 24. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmãos, a cadeia que eles foram colocados, a prisão, aqui fala o cárcere interior. Quando a gente vê esses filminhos que passam aí, esses continhos de fada falando sobre a história, porque eles romantizam tudo, eles não fazem as coisas como é, eles colocam Paulo e Silas na prisão, com um pedaço no tronco, com uma corrente bem grande, com ferro ali, onde eles conseguem passear pela cela. Não era assim. A prisão que eles estavam não era assim. Era um lugar sujo, um lugar podre. Era um lugar sem iluminação, um lugar sem ventilação. O local subterrânea, escura e extremamente escura, projetado para presos perigosos. Era um lugar onde eles colocavam apenas presos perigosos, e Paulo e Silas foram colocados ali. Era sem qualquer falta de iluminação, com falta de higiene, muitas vezes infecto de rato. O tronco, os pés de Paulo e Silas foram colocados em furos no tronco, instrumento de tortura, limitando-se verdadeiramente a mobilidade e aumentando a dor. Então era uma madeira com 2 furos, eles colocavam o pé da pessoa ali, fechavam aquele dali, e a pessoa ficava sentada no chão, e cada vez que tentava se virar, aquela madeira rasgava a carne do pé da pessoa. Não tinha como. E ainda com as costas cortadas pelas chicotadas, então a dor que eles passavam ali era algo insuportável. Para nós hoje imaginarmos a dor que eles sentiam ali, era coisa de louco. Mas as coisas não, eles estavam na prisão. Não era uma simples prisão. Tem coisa nos lugares na pesquisa que eu fiz, que eles ficavam até dias sobre as próprias fezes daquela prisão. Não tinha nenhuma higiene, não tinha cuidados médicos, não tinha luz, não tinha nada. Água, alimentação, nada disso. Era muito sofrimento ali onde eles estavam. Mas sabe o que eles fizeram? Vamos ler o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles cantavam, eles louvavam, com toda a dor, com todo o sofrimento, com todo o mau cheiro, com tudo que estava ali, eles louvavam ao Senhor. E louvavam com alta voz, e os presos ouviam, não houve reclamação. Você imagina que uma pessoa, após ter sido espancada, ser amarrada, ser colocada em uma corrente, a única coisa que ela quer é procurar um jeito de dormir, para que no sono alivie a dor. Mas não, eles cantavam. E os presos ali com ele, aqueles outros presos do lado, ouvia, ninguém reclamava. Não houve reclamação da parte dos outros presos gritando: calem, a gente quer dormir, já está tarde, o sofrimento aqui já é grande demais, por que a gente ainda tem que ficar ouvindo vocês com esse louvor também? Não, todos ouviam aquele louvor que vinha da voz daqueles 2 homens que estavam com o corpo em carne viva ali, que estavam com os pés presos no tronco. Nós, muitas vezes, porque temos uma dorzinha de cabeça, não vou para a igreja porque eu não estou me sentindo bem.
Eu não estou hoje, não estou legal, não vou orar, não vou... Sabe? A gente hoje acha dificuldade para tudo, para louvar ao Senhor, para vir à igreja, para buscar a presença dEle. A gente fica procurando sempre dificuldades, a gente está sempre procurando desculpa, a gente está sempre procurando uma maneira para se desviar, para procurar outra coisa para fazer. A gente esquece de louvar ao Senhor e depois fica reclamando, por que as bênçãos não vêm? Se nós não buscamos o Senhor da maneira que devemos, se o louvor é que levanta, se o louvor, a palavra fala, louvai ao Senhor, a palavra nos manda louvar, nos manda buscar a Ele, e nós não fazemos isso, e reclamamos com Deus porque nós não somos abençoados, porque nós não recebemos as bênçãos que Ele tem para nós. Até quando nós vamos ser assim? Filhos imprudentes, filhos que só querem receber do Pai, mas que não buscam Ele de maneira correta. Nossos filhos ficam pedindo as coisas para a gente fala assim, mas você não me ajuda em casa, você não faz isso, você não faz aquilo, como é que você quer que eu faça isso por você? Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós ficamos buscando, pedindo, mas nós não buscamos a Ele, não exaltamos o nome dEle da maneira que devemos, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos, na nossa vizinhança, nós não falamos dEle da maneira que tem que ser falado. Nós muitas vezes deixamos de exaltar o nome do Senhor da maneira que precisamos e queremos que Ele só nos abençoe. E ali não, no meio daquela dor, eles estavam louvando com outra voz e o Senhor ouviu o louvor deles. O Senhor recebeu aquele louvor. Amém, Senhor. O versículo 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Não foi só Paulo e Silas que foi liberto, foram todos os presos. E o louvor foi quando as portas ainda estavam fechadas. Ninguém louvou depois porque a porta estava aberta, não. Foi com as portas fechadas, eles louvavam. O Senhor, Ele move montanha, Ele cria terremotos, Ele cria tsunami, Ele faz aquilo que for preciso para te ajudar no momento em que você louva Ele com todo o seu coração. Ali Ele fez um terremoto onde as prisões caíram ali. Todas as portas se abriram, as paredes caíram, porque como era subterrâneo, teve que derrubar muita coisa ali. E Ele fez, porque o louvor era verdadeiro, Ele fez pelo povo dele, pelos que estavam ali louvando a Ele. Versículo 27 a 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou. Nossa, fui direto para o... Perdão, já fui para o 29. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Percebe? Ali naquela época, quando o preso fugia, o cárcere responsável, ele às vezes pagava com a própria vida. Ele era condenado à morte quando ele permitia que um preso fugisse. Você imagine fugir o cárcere inteiro. Todos fugindo, o que iria acontecer com ele? Provavelmente até a família dele ia pagar o pato. Então, ele quando viu a situação, ele entrou em desespero. Ficou mal. Porque ele pensou, vou tirar logo a minha vida, porque vou tirar a minha vida porque vai evitar o sofrimento. Porque eu vou ser torturado, não vão só chegar, enfiar a espada no meu coração e pronto, vão me torturar. Vão achar que eu permiti a fuga. Então, o pensamento dele já era esse. Mas Paulo já gritou: não te faças nenhum mal. Ele não poderia deixar, me açoitou, quer morrer, morra. Não é assim que o povo pensa hoje? Não me fez isso, não me fez aquilo. Agora está pagando o pato. Aí, o problema é seu agora. Mas não te faças nenhum mal, estão todos aqui. Não foi só Paulo e Silas que não fugiu, foram todos os presos, estavam todos ali, ninguém tentou arredar pé. Aí o pessoal pensa, mas também eles estavam machucados, estavam tudo presos naquelas correntes, não tinham forças para sair. Não,
Eles não quiseram sair mesmo, porque quando se trata da sua vida, se há alguma força você não tem. Até sem pé você está se arrastando. Sabe? Então as pessoas ali realmente, embora a palavra não fale, mas eu creio que daqueles presos ali também muitos se converteram. Aquele louvor ali tocou na vida deles, eu creio que eles ali também, aqueles presos, porque eles permaneceram ali, eles não tentaram fugir quando eles viram as portas abertas. Eles não tentaram fugir, eles ficaram quietos lá na deles. Ficaram lá sentadinhos, esperando. Então eu creio que o Senhor fez uma grande obra dentro daquele presídio ali, não só com o carcereiro, que a gente vai ver depois, mas também na vida daqueles presos que estavam ali com ele. Porque nenhum deles pensou em fugir. No versículo 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa. O carcereiro, ele queria saber o que ele fazia para ele se salvar. Mas o que Paulo respondeu: Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Amém. A tua casa está inclusa na salvação. Quando você crê, a salvação ela não está apenas para você. A salvação não está apenas para mim. Ela está para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para as minhas noras, para vocês que têm filhas, para os seus genros, para todos. Se nós buscarmos o Senhor verdadeiramente, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A bênção do Senhor está estendida para todos. E automaticamente, quando se salva o meu filho, se salva a minha nora, se salva o meu neto, e posteriormente a família dele também. É para a casa toda, é para a família que vai seguindo, é para gerações que vai se seguindo. A partir do momento que a gente vai crendo nessa palavra, que a gente vai acreditando no que o Senhor Jesus fez por nós, essa salvação vai se estendendo por todos os nossos familiares. E nós precisamos buscar isso para nós precisamos ter essa fé, buscar que o Senhor Jesus vai salvar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos genros, as nossas noras. Nós precisamos crer. A nossa parentela toda, pai, mãe, tio, tia, irmãos. O Senhor vai salvar a cada um. Está escrito na palavra dele: credes, será salvo tu e tua casa. Amém? Glória a Deus. 33, 34. E tornando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi... Não, acho que eu estou pulando de novo, né? Não, 33. Você falou 33, 34. Ah, tá. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ah, porque eu pulei. Não, 30 e 31, eu não li o 32. Vamos ler o 32, irmãos, deu? Eles pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. Vendo, ó, a casa. Eu pensei que eu já tinha lido. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os para a sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, 3 vezes aqui foi citado a casa. Primeiro, o que o carcereiro fez? Limpou as feridas que haviam sido feitas neles. Limpou cada um deles, foi lavando, foi passando, provavelmente passando um dedo, passando uma água limpa ali, foi cuidando daquelas feridas deles. Depois, os alimentou, porque eles foram açoitados durante o dia, eles passaram a tarde, altas horas da noite, eles estavam também sem alimentos, além de machucados, com fome. E depois, eles foram ali, toda a família aceitou aquela palavra, toda a família dele, porque ele creu naquela palavra que foi falada para ele ali, ele creu. E toda a família dele se batizou. A casa daquele homem aceitou. Todos ali foram salvos, porque aceitaram a palavra.
Quando a pessoa te fizer o mal, não temos que retribuir essa pessoa com o mal, porque depois, essa pessoa, ela vai se arrepender. Você está vendo, ó? Ele não teve que colocar, ele não foi ele quem o espancou. E também era o trabalho dele, mas ele colocou ali na grade, o trancou ali, o fechou como tinha que ser feito e deixou eles lá de qualquer jeito. Mas quando foi na hora que aquele homem fez, o limpou, tratou deles, levou para casa, alimentou-os. Então é isso que a gente tem que fazer com as pessoas que a gente olha, acredita que nos fez mal, saber que elas foram usadas pelo inimigo para nos fazer aquilo, e orarmos por elas, cuidarmos delas também, para que amanhã elas percebam o mal e que, se nós tivermos necessidade, que elas venham também cuidar de nós, se for o caso, assim, como ali Paulo precisou de cuidados médicos. Então é isso que nós temos que entender também, não pagar o mal com o mal, entender isso também. De 35 a 37. E sendo já dia, o magistrado mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Lembra que no início eu falei que eles não replicaram, não reclamaram, receberam tudo calados? Agora aqui, a hora da justiça, a hora que seria feita a justiça para eles. Na hora de nos humilhar, de nos espancar, rasgar as nossas vestes, foi na presença da multidão. Agora é para a gente sair daqui calado, como se nós fôssemos culpados. Não, eles têm que vir aqui. Nós somos cidadãos romanos e eles têm que vir aqui pedir desculpa e falar para que nós vamos embora. Porque não se faz assim. Nem mesmo fomos julgados. E naquela época, o cidadão romano ser açoitado, fazer com eles o que fizeram com eles ali, ainda sendo inocente, sem passar por nenhum julgamento, era um grande problema. Aquilo ia dar muito pano para manga se chegasse nos ouvidos de pessoas superiores aos magistrados ali. Então, eles temeram muito por aquilo. Eles tiveram muito medo do que eles fizeram. Por quê? Porque eles deram ouvido àqueles homens que estavam dando mentiras, sem perguntar a verdade, sem pensar em nada. Eles já foram e castigaram os dois. Porque eles não queriam a arruaça da cidade, queriam manter a cidade tranquila. Não, está tendo arruaça, já vamos colocar esses homens lá e vamos parar. Eles queriam tudo quietinho. Aí agora que perceberam que a coisa estava feia, caladinho, manda eles para casa, pode ir embora, saia. Não, Paulo não aceitou, vai ter que vir aqui. E eles tiveram que ir. Tiveram que ir lá, se desculpar, falar o que foi feito. 38 e 39. E os quadrilheiros foram dizer ao magistrado essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. E indo, lhes dirigiram súplicas. E tiraram-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Eles foram lá, não só pedindo desculpa, eles suplicaram, sabe? Porque eles sabiam que se aquela conversa saísse dali, chegasse nos baiorais, eles teriam problemas. Então eles tiveram súplica: e vai embora dessa cidade, por favor, pelo amor do Deus de vocês aí, sai daqui. A gente não quer vocês aqui, não nos tragam mais problemas, já tivemos problemas demais, não me traga mais, por favor, pelo amor de Deus. Então, o que foi humilhado agora está sendo exaltado. Então, quando você estiver sendo humilhada, escuta calada, que no momento de Deus, Ele vai te exaltar. José foi humilhado e depois ele foi exaltado, se tornou governador. Paulo foi humilhado, depois passou por... Então, assim, a gente tem que entender
o sofrimento, a tristeza, as pessoas má, elas sempre vão estar no nosso caminho, elas sempre vão fazer. Mas como nós vamos lidar com essas pessoas é que vai fazer a diferença na nossa vida. Como nós vamos agir com as situações que vêm para nós, é que vai fazer toda a diferença dessas questões que acontecem. E ali, eles aceitaram as desculpas, mas eles não foram embora direto, não. Tá bom. O que eles fizeram? Versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, primeiro, eles foram lá ver os irmãos que já haviam se convertido assim que ele chegou na cidade, que ele começou aquela obra, antes de tudo isso acontecer. Então, ele foi lá na casa da Lídia, foi visitar todo mundo, foi conversar, foi explicar o que tinha acontecido, foi confortá-los, saber que estava tudo bem com eles, foi deixar uma palavra para cada um deles, de como eles deveriam se comportar a partir dali, instruir eles a viver o evangelho que ele já havia pregado. Depois que ele partiu, depois que ele foi embora dali da cidade. E o que ele fez ali, aquele terremoto da meia-noite ali, foi algo tremendo naquela cidade. Tanto que anos depois, que quando Paulo está na prisão, que ele manda cartas para as igrejas, ele elogia a igreja de Filipos, ele fala bem de lá, ele fala do amor que ele tem pelaquela igreja, de tudo que aconteceu ali. Em outras cartas, quando ele fala das marcas que ele tem do Evangelho por Cristo, provavelmente ele se referia a essas marcas também de que ele passou ali. Foram momentos que ele passou, mas que ele passou com louvor, louvando. Foram momentos, e não foi só naquele momento ali não, esse é um momento assim que foi de muita dor, porque aquela cidade toda depois se converteu, uma grande parte daquela cidade se converteu, muitos ali, porque imagina só, uma ex-vidente, um carcereiro mau, uma mulher, uma comerciante ali, que Lídia ela era uma comerciante de púrpura, todos juntos ali, se converteram. Imagine o que fez ali, a obra que foi feita naquele lugar, foi coisa maravilhosa ali. Então a gente tem que entender isso. O nosso testemunho, aquilo que a gente faz, o nosso louvor, vai ajudar muita gente, vai fazer o evangelho crescer. E nós precisamos falar da palavra do Senhor, aonde quer que nós estejamos, e louvar a Ele, seja qual for a dificuldade que nós estejamos passando, nós precisamos sempre exaltar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus.